As pirâmides egípcias são uma das estruturas mais misteriosas deste planeta. Ninguém sabe quando foram construídas, como foram construídas, quem as construiu e, o mais importante, por que foram construídas. Compostas por 2,3 milhões de pedras, cortadas e encaixadas com precisão a laser, as pirâmides pesam 6 milhões de toneladas. E não só isso, muitas dessas pedras pesam cerca de 80 toneladas e tiveram que ser transportadas por mais de 500 milhas. Quando novas, as pirâmides refletiam os raios solares de tal maneira que pareciam joias gigantes. Uma estrutura tão magnífica que ainda permanece em pé após milhares de anos é um mistério e uma maravilha por si só. Em comparação, a arquitetura moderna, como a Torre Eiffel, só pode durar 20 anos se não for regularmente e diligentemente mantida. E, como tal, a pergunta que persiste ao longo desses anos é quem construiu as pirâmides? Os humanos eram capazes de construir algo de uma escala tão massiva? Ou recebemos ajuda externa? E por que a construção era tão importante? Ela servia a um propósito maior? No vídeo de hoje, iremos levá-lo a uma jornada através do tempo para descobrir quais segredos as pirâmides guardam que intrigaram até mesmo a mente do grande Nikola Tesla, e como ele esteve tão perto de replicá-los para criar energia gratuita para o mundo inteiro. Localizada na zona habitável de uma estrela relativamente solitária e insignificante, a Terra recebe Nikola Tesla milhares de anos após a construção das pirâmides. E, como sabemos, Tesla se tornaria uma das pessoas mais influentes a viver neste planeta. Esse criança seria fluente em 8 idiomas, realizaria cálculos integrais e diferenciais em sua cabeça e recitaria todos os poemas épicos siberianos de memória. Ele também inventaria a represa hidrelétrica, a iluminação de neon, o controle de rádio, o motor elétrico e experimentaria com engenharia criogênica anos antes de se tornar conhecimento público. Ele também descobriria a frequência ressonante da Terra. Algo que não foi confirmado como correto até 50 anos depois. Na verdade, as contribuições de Tesla para a humanidade são tão vastas que ele é diretamente responsável por 80% da tecnologia que usamos hoje. Tesla acreditava que as pirâmides de Gizé tinham um propósito maior e as investigou ao longo de sua vida. Ele se perguntava se elas não eram gigantescos transmissores de energia, um pensamento que coincidia com sua investigação sobre como enviar energia sem fio. Ele percebeu que a ionosfera estava brilhando com energia elétrica, que poderia ser aproveitada. Ele olhava para a Terra como se fosse um gigantesco gerador elétrico, girando em torno de 2 polos magnéticos, a partir dos quais energia ilimitada poderia ser produzida. Com isso, em 1905, Tesla registrou uma patente nos Estados Unidos intitulada A Arte de Transmitir Energia Elétrica através do Meio Natural, delineando projetos para uma série de geradores ao redor do mundo que coletariam energia da ionosfera. Seu design em forma de triângulo ficou conhecido como a pirâmide eletromagnética de Tesla. Mas aqui está a coisa, e após sua misteriosa morte, sua descoberta e dispositivo desapareceram. Isso faz você se perguntar, e Nikola Tesla realmente encontrou uma maneira de gerar energia ilimitada? Ele realmente conhecia o segredo da Grande Pirâmide? Quando Tesla recebeu $150 mil de JP Morgan para construir sua estação sem fio, o último se certificou de ter 51% de interesse na empresa, bem como 51% de participação nas patentes sem fio presentes e futuras desenvolvidas a partir do projeto. Isso foi bastante estranho por parte de Morgan, investir em algo que prejudicaria diretamente a economia e seria fatal para seus outros produtos. O sistema de Tesla teria colocado o mundo naquela época em uma profunda recessão, possivelmente uma depressão muito profunda. Grande parte da economia estava baseada na construção da rede elétrica e na geração de eletricidade, ambos oferecendo inúmeras fontes de receita e empregos. O wireless eliminaria isso, juntamente com as usinas de energia. O sistema elétrico convencional, que cria uma fonte de receita, entraria em colapso. O inovador sistema elétrico de Tesla tinha que ser interrompido de qualquer maneira, a qualquer custo, porque Tesla não podia ser confiável, porque Tesla estava inventando fora da zona de conforto dos capitalistas, porque Tesla era simplesmente diferente. Mas JP Morgan e Tesla eram amigos, não eram? Por que ele faria isso com seu amigo? Dizem que pessoas como Morgan, Edison, Marconi e muitos outros eram meros fantoches nas mãos de algo muito poderoso. Mas esse assunto é para outro dia, e prometemos que trabalharemos nele em breve. Por enquanto, voltemos a Nikola Tesla e às pirâmides.
Acredita-se que a pirâmide de Gizé seja um túmulo construído para Xufu, o faraó egípcio da quarta dinastia, que governou há 4.500 anos. Por que, então, ela não possui características de outros túmulos egípcios? Não há hieróglifos, artefatos ou qualquer arte mural elaborada. Além disso, múmias nunca foram encontradas lá, embora muitos argumentem que o sarcófago de granito encontrado na Câmara do Rei já tenha abrigado a múmia de Xufu, que foi saqueada posteriormente por ladrões de túmulos. Quer dizer então que uma arquitetura fascinante, que ainda intriga especialistas nos dias de hoje, não tinha proteção contra roubo e saques? Certamente, algo assim, o local de descanso de reis e rainhas, seria fortemente guardado. Maravilha arquitetônica, o tamanho das pirâmides está alinhado com tanta precisão que apenas a engenharia humana moderna pode igualá-lo. A maior parte da grande pirâmide é construída em calcário numulítico, os blocos de cor marrom avermelhada que vemos hoje. Embora essas rochas sejam abundantes perto do local, os construtores da pirâmide usaram alguns materiais estranhos que tiveram que ser trazidos de quase 500 milhas de distância. O lado externo da pirâmide já foi coberto por calcário branco brilhante, polido e encaixado tão firmemente que parecia uma enorme joia. Como eles conseguiram transportar milhares de blocos de pedra de 10 toneladas, ainda me surpreende. Agora, entenda isso, um tipo raro de granito chamado granito rosa também foi trazido de grandes distâncias, porque possui uma alta concentração de quartzo, também conhecido como dióxido de silício. Ao pressionar o quartzo, você pode fazer a eletricidade fluir por ele. E adivinhe? As paredes e câmaras dentro da pirâmide são feitas de quartzo. Com a quantidade certa de pressão, a grande pirâmide poderia gerar uma quantidade imensa de eletricidade. No documentário The Pyramid Code da Netflix, de 2016, arqueólogos e teóricos afirmam que os antigos egípcios iam à Grande Pirâmide para obter energia saudável. Muitos relatos daqueles que escalaram a árdua subida ao topo da Grande Pirâmide envolvem pequenas, porém perceptíveis, mudanças na energia, sensações de formigamento nas extremidades do corpo e até mesmo casos de choque elétrico. Atualmente, é proibido escalar o topo da Grande Pirâmide, mas no final do século XIX, um inventor britânico chamado Sir William Simmons conseguiu chegar ao topo plano e estável. Ao alcançar o topo, um de seus guias observou que, ao levantar a mão com os dedos abertos, seus ouvidos captaram um ruído agudo. Simmons então levantou um dedo indicador e sentiu uma sensação de formigamento que emanava da ponta e se espalhava pela mão. Pouco depois, o inventor foi saciar sua sede com um gole de vinho comemorativo e recebeu um choque elétrico ao tocar os lábios na garrafa. O documentário sugere que essas eram pirâmides de energia ou criadas para conduzir energia ou alterar frequências em grandes áreas de terra. A única coisa que faltava para a Grande Pirâmide de Gizé funcionar como uma usina de energia era uma fonte de energia, e é por isso que os antigos construtores da Grande Pirâmide aproveitaram a água no Planalto de Gizé. O Planalto de Gizé, onde as pirâmides estão localizadas, está cheio de canais subterrâneos de água. Isso significa que o fluxo volumoso de água que passa por essas cavidades subterrâneas é capaz de produzir uma corrente elétrica, conhecida como fisioeletricidade. A fisioeletricidade pode ser definida como eletricidade obtida a partir dos movimentos físicos naturais com a ajuda de certos dispositivos de captação. Até mesmo a forma da pirâmide em si leva alguns a acreditar que as usinas de energia ou em formato de pirâmide eram e são possíveis. No entanto, ainda há muitas perguntas sem resposta em relação às várias teorias sobre como eles teriam alcançado esse processo. Voltando a Tesla, sua torre de Wardenclyffe foi construída sobre um aquífero com hastes de cobre e ferro que se estendiam até a água. Em seguida, a eletricidade enviada para a torre seria transmitida através da atmosfera, ao redor do globo. A pirâmide também foi construída sobre um aquífero, e recentemente foram descobertos tubos de cobre e hastes de ferro lá. Se a pedra angular fosse feita de ouro, a energia concentrada dentro da pirâmide seria atraída para o topo e transmitida para a atmosfera. O sistema de distribuição de energia sem fio de Tesla usava a ressonância da Terra, assim como a pirâmide em sua forma pura, e assim como ela, a energia gerada pela torre de Tesla seria ilimitada, limpa e praticamente gratuita para todos no planeta, mas a torre de Tesla foi destruída, e ninguém sabe quem fez isso, mas pode-se facilmente perceber que o motivo foi malicioso. Imagine como o mundo seria hoje se Tesla tivesse implementado com sucesso.
O pouso na Lua poderia ter acontecido décadas atrás, a Segunda Guerra Mundial poderia ter sido evitada, e a sociedade humana estaria muito mais avançada do que estamos atualmente. O que vocês têm a dizer sobre isso? Deixem seus comentários abaixo e não se esqueçam de se inscrever no Lab 360, porque juntos, vamos explorar.